Você que trouxe a palavra de Deus, abre comigo na 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Aleluia. Todos já encontraram? Acompanhe comigo. Aleluia. A partir do verso 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Chamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Aleluia. O homem de Deus estava ali falando o que Deus pediu para ele falar contra Jeroboão, porque Jeroboão ia fazer algo que não agradava a Deus. E quando o homem de Deus falou para ele o que Deus lhe havia mandado, ele não gostou e disse: prenda o homem de Deus. E quando ele estende o braço imediatamente ficou seco e não podia se mover. Ali ele viu que ele estava diante de um homem de Deus. Acompanha comigo. Do versículo 4. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Aleluia. Eu já ouvi relatos de alguém
que quando ouviu o homem de Deus falar, ele não gostou e ia falar algo para aquele homem, e de repente ele não pôde, porque ele ficou mudo, e ele só voltou a falar depois que o homem de Deus que estava falando com ele orou ao Senhor, pedindo para que ele viesse a falar. E essa história tem a ver com esse rei que mandou prender o homem de Deus que estava falando tudo que o Senhor ordenou que ele falasse, e por ele não ter gostado, ele mandou prender, e imediatamente ele ficou com o braço estendido, seco, sem poder recolher. Aí ele pede para que o homem de Deus ore ao Senhor, para que ele pudesse recolher o braço, porque se ele não fizesse isso, ele iria ficar para a vida toda com o braço dele seco, sem poder recolher. E o homem de Deus orou ao Senhor, o Senhor operou o milagre. O rei viu o milagre que o homem de Deus, quando orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração do homem de Deus, e o braço do rei voltou como antes. E isso, nós nunca devemos duvidar da palavra do Senhor, porque o homem de Deus, ele estava levando a palavra do Senhor. Mas muitas vezes nós levamos a palavra do Senhor e muita gente não quer aceitar, nos expulsa, nos manda embora, querem até nos apedrejar, porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é para ser ouvida. Não é como muitos dizem por aí: eu vou na igreja hoje ouvir uma palavrinha. Hoje eu vi uma mulher com um vídeo dizendo: fulano, o pastor está indo para a igreja, vai lá também para ouvir uma palavrinha, né? Isso não é uma palavrinha, é a palavra de Deus. E pessoas que conhecem, e pessoas que são de Deus e ainda chamam da palavra de Deus de palavrinha. Não é palavrinha, é a palavra de Deus. Se fosse palavrinha, estava escrito nos versículos, nos capítulos, como a palavrinha de Deus, mas não é a palavra de Deus. É essa palavra que temos que ouvir, palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, quando você crê. Aleluia, louvado seja Deus. Continuando no verso 7, disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aleluia. O homem de Deus recebeu a palavra do Senhor.
uma ordenança, um conselho de Deus: vai, mas chegando em Betel, não comerás pão, não beberás água, e não volte pelo mesmo caminho. Enquanto esse homem de Deus ele estava sendo obediente à palavra do Senhor, ao mandamento do Senhor, ele estava indo bem. Ele estava vivendo ali uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, porque ele estava obedecendo a palavra do Senhor. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós alcançamos outros patamares. Nós temos uma vida plena com Cristo, uma vida de sucesso por obedecer à voz do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Já vi muitas pessoas que um dia estiveram na presença do Senhor, enquanto eles estavam obedecendo, eles eram bem sucedidos em tudo em suas vidas. Tinham um bom casamento, tinha uma família abençoada, tinha uma saúde abençoada, não lhe faltava nada. Deus supria de tudo do bom e do melhor. Mas chegou um período que tudo de bom que ele tinha, ele perdeu, tão somente porque não obedeceu a palavra do Senhor, não deu ouvidos à palavra de Deus. Aleluia. Continuando, verso 11: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Aleluia. Até aí, o homem de Deus estava colocando em prática aquilo que ele ouviu e recebeu do Senhor, para não beber, para não comer em Betel e não voltar pelo caminho. Mas por que Deus muitas vezes nos alerta para que, ao irmos para algum lugar, não venhamos voltar pelo mesmo caminho? Tão somente porque, voltando por aquele caminho, sempre tem uma cilada, sempre tem um imprevisto para destruir com a vida daqueles que receberam a ordem de Deus. Então,
quando a pessoa ela é obediente à voz do Senhor, ela entrega a palavra que Deus mandou entregar, e ela faz tudo de acordo com o que Deus ordenou, e ela segue em frente, sendo um homem obediente à voz de Deus. Mas de repente, o diabo ele acha de usar as pessoas para que aquelas pessoas venham tentar convencer o homem ou a mulher de Deus. E nós temos que termos cuidado com muitos profetas que estão nesse mundo, que são apenas falsos profetas, são profetas velhos. Não é porque eles são profetas velhos por causa da sua idade, não, é porque eles não têm mais nenhum compromisso com Deus, eles não dão ouvidos mais à voz do Senhor, eles deixaram o Senhor, e assim como eles deixaram o Senhor, o prazer deles é que eu e você também deixem o Senhor. Mas nós não devemos dar ouvidos à voz de muita gente, principalmente nas redes sociais. Em vez que eu abro a rede social, lá no YouTube está: olha, Deus hoje manda te dizer que amanhã a sua conta lá na caixa, lá no banco, vai estar totalmente gorda. Você vai receber um dinheiro que você nunca esperava receber. E a pessoa até diz amém, mas aquilo não é de Deus. Deus não manda dizer isso para mim. Deus ele supre a mim e a você mediante a nossa obediência. Aleluia. Tem gente que diz: não, hoje você que é solteiro, Deus manda te dizer que a sua namorada, a sua futura esposa é fulana de tal. Teu esposo, teu namorado é fulano de tal, que na verdade não é. Até já contei um caso aqui, mas eu vou contar outro que eu ouvi do pastor, que ele estava dando aula para os pastores, e de repente ele sofreu um pequeno acidente na casa dele, e a aliança torou, e tudo bem, estava lá dando aulas, e chegou uma profeta e disse: ô pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Disse: tudo bem, graças a Deus. Olha, a tua bênção Deus já preparou, e amanhã eu vou te apresentar quem é a sua bênção. Aí quando foi no dia seguinte, chegou ela com uma moça, uma morena. Aí: ô pastor, a paz do Senhor, tudo bom? Tudo bom? No final da aula, vou lhe apresentar a sua bênção, que ela já está ali. Aí o pastor: peraí. Aí falou para os pastores: olha, amanhã não, eu vou sair, resolver algo. Se perguntarem por mim, diga que eu já fui. E o pastor foi-se embora. Aí no outro dia, lá vem ela falar, o pastor disse: não. Liga para ela, o pastor disse: se ela perguntar por mim, não, ele precisou ir com a esposa dele em tal lugar. Aí nisso, a bênção que ela tinha levado, que não seria uma bênção, era algo para destruir com a vida dele, com o casamento dele, com o ministério dele. Aí ela ficou sem saber onde botar a cara. Ela
achou que ele não era casado, não estava mais casado, porque não estava com a aliança. É por isso que a aliança é muito importante você usar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem muitos falsos profetas enganando a si mesmo e querendo enganar muita gente. E ai daquele que cair nesse laço. Louvado seja Deus. Verso 17: porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde quer que foste. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha só, o profeta mentiu para ele, enganou a ele, dizendo: um anjo me falou para que você fosse na minha casa comer pão, beber água, tudo. Enquanto aquele homem de Deus ele estava sendo obediente, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas quando ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele foi desobediente. Aí ele foi para a casa do profeta velho, que havia dito para ele: um anjo me apareceu. Deus ele envia a palavra, ele fala através da sua palavra. Mas tem muitos falsos profetas mentindo, falando coisas de si mesmo, profetizando da mente dele, do coração dele. Não é que vem de Deus. Por isso que nós devemos termos cuidado, para que nós não venhamos perder algo tão precioso que Deus tem para nós, que é a nossa salvação. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 28: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho. Comeu também o leão, como também o leão, parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Cuidado
Cuidado para você não ser enganado por falsos profetas. Se o homem de Deus tivesse obedecido a palavra do Senhor, isso não lhe teria acontecido. Ele não teria sido morto, mas ele se deixou levar por um profeta que não era mais profeta, porque ele já não tinha nenhuma comunhão com o Senhor. E assim como ele já tinha sua vida destruída, o prazer dele era ver a vida do outro ser destruída. E o homem de Deus foi muito infeliz a dar ouvido à voz daquele velho profeta. Foi muito infeliz com isso. Cuidado com os falsos profetas. Tem muitos falsos profetas aí dizendo: olha, Deus está te mandando pedir a tua casa. Se você der a sua casa para Deus, você vai receber outras tantas. Cuidado, a sua casa foi Deus quem te deu. Deus jamais vai requerer. Ele jamais vai querer algo de você em troca de nada. Aleluia, Jesus. Por isso que nós devemos a cada dia mais ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, ver quem verdadeiramente está falando de acordo com a palavra de Deus ou não. É por isso que a nossa vida espiritual tem sempre que estar lá em cima, bem com Deus. Eu sei que tem dias que nós amanhecemos maravilhados, a nossa vida espiritual fortalecida, porém tem dias que quando acordamos, nós acordamos um pouco jururu, triste, cabisbaixo, mas mesmo assim a gente dobra os joelhos, conversa com Deus, lê a palavra e através da palavra Deus vai nos fortalecer. Cuidado para não ser enganado. O homem de Deus foi enganado, e por ele ter sido enganado, não ter dado sequência ao mandamento do Senhor, terminou morto, perdeu a salvação. Enquanto eu e você obedecemos os mandamentos do Senhor, a voz do Senhor, estamos tranquilos perante a nossa salvação, consciente da nossa salvação. Mas quando deixamos de ouvir a palavra do Senhor, quando damos ouvidos à voz do homem, então a nossa salvação está em risco. Não despreze a palavra. Sempre leia a palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto nosso profeta viajava para casa, ele encontrou um profeta velho, profeta de Betel, que o convidou para jantar. Ele também recusou por obediência à palavra de Deus. Mas então, esse segundo profeta afirmou ter uma palavra nova de Deus. Eu também sou profeta como você, assim como você. E o que é
e só pensa nele. Essa é a característica de um homem velho, de um profeta velho. Ele é orgulhoso, só pensa nele, não pensa nos outros. E nós devemos nos guardarmos desses falsos profetas, orar a Deus, pedir para que Deus tire do nosso caminho todo e qualquer profeta velho. Amém? Então obedeça sempre